Boa noite, gente. Vamos então para mais uma live. Estamos na live número 236. E hoje nós vamos falar sobre o medo da mudança. Ontem eu falei um pouquinho sobre nós sermos o capitão da nossa própria vida e entender um pouquinho como a mente funciona, a mente consciente, a mente subconsciente. E hoje nós vamos entender o que impede você de avançar, o que impede você de fazer algo diferente e viver algo diferente, experimentar algo diferente. Como superar o medo das mudanças? Como superar o medo de mudanças e ter uma vida plena, uma vida extraordinária e uma vida que faça sentido para você? Como superar esses medos? Esse vai ser o assunto da live de hoje. Então, boa noite a todos que estão chegando e todos que vão ver o vídeo posteriormente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver essa live, mas um dia eu sei que você vai chegar nessa live e vai começar a entender como a sua mente funciona e como você pode realizar mais nessa vida. Vamos lá então? Olha só, grande parte das pessoas tem sonhos, objetivos. Todo mundo tem um sonho aí inculcado dentro de si. Mas o que impede as pessoas de avançarem? O que impede as pessoas de vivenciar e experimentarem algo novo? Sim, um dos maiores problemas que tem, um dos maiores bloqueadores que tem nas pessoas é o medo da mudança. Esse receio é comum em grande parte das pessoas. O medo toma conta e a pessoa não consegue agir nem dar um passo sequer em direção ao que acredita. O medo da mudança planta dúvida nas pessoas e a dúvida vem desmoronando os sonhos. Uma pessoa que duvida que não é capaz jamais tenta algo novo. Uma pessoa que tem medo, a sua imaginação do futuro é ruim. E isso mantém onde ela está exatamente agora. Mas esse não é o caminho para nós. A gente veio para experimentar coisas novas. Você se lembra de quando você era criança que todo dia tinha sentido, todo dia era bom despertar, mesmo que tivesse desafios? É resgatar essa criança interior, superar esses medos e começar a viver a vida de fato. Olha só. No entanto, ninguém está condenado a não conquistar o que deseja. Ninguém está condenado a não conquistar o que se deseja. Se você permitir sair da zona de conforto, pode alcançar seus objetivos e ter a vida que sempre desejou. Para ajudar a superar o seu medo de mudança, eu anotei aqui algo muito importante para que vocês comecem a entender como superar isso. Então eu fiz algumas anotações que podem te ajudar a superar esse medo e que você consiga viver algo novo na sua vida, que você consiga romper essa barreira que te protege. Porque essa mesma barreira que te protege do medo é a mesma que tira toda a sua felicidade. Vamos entender então. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações para que você consiga se concentrar nisso e consiga entender o que você deve fazer para que você encontre a vida que você deseja ou viva a vida que você deseja. Vamos lá. Olha só. Então, uma das coisas que eu anotei aqui, ó. O medo da mudança é um obstáculo a ser superado. O medo da mudança é um entrave que o mantém no exato ponto onde você está, em que você se encontra. Agora, e também é o que impede você de grandes avanços. Olha só. Temer sair da atual situação, ter a ilusão de estar no controle de tudo. Quando as pessoas acham que tem o controle de tudo e as coisas não saem como elas querem, elas desistem. E elas nem sequer tentaram. Um pequeno balanço na vida e ela já está desistindo. Então olha só, achar que tem o controle de tudo já é um erro fatal. Já é um erro que te prende ao medo, que faz com que você não viva a sua vida. Olha só. No fundo, quem receia qualquer mudança tem medo de viver. Essa é a verdade. No fundo, quem receia qualquer mudança tem medo de viver. Ou seja, está em modo de sobrevivência. Só que sobreviver não é viver. Imagina se na época das cavernas ninguém tivesse a coragem de enfrentar os leões lá fora. Até hoje estariam nas cavernas e não iam poder desfrutar esse grande planeta Terra.
Então, quem receia qualquer mudança tem medo de viver. Essa é uma grande verdade. Pois a vida é feita de transformações sobre as quais não exercemos qualquer domínio. A gente não tem domínio sobre o que está fora de nós. Talvez você receia a mudança e tem medo de viver e não está vivendo. Olha só, o risco e a inovação são fatores indispensáveis para quem está disposto a conquistar a vida abundante. De novo, são anotações que eu fiz. Olha só, o risco e a inovação são fatores indispensáveis para quem está disposto a conquistar uma vida abundante. Se você receia mudança, você tem medo de viver. Mas olha só, o risco e a inovação estão muito ligados a mudanças. O risco e a inovação só existem porque pessoas tiveram a coragem e a audácia de agir de forma diferente. Vamos lá. Olha só, fazer o mesmo de sempre. Até Albert Einstein dizia sempre assim: é insano alguém continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Mas acontece que o medo da mudança tem travado vocês. O medo da mudança tem travado que você viva uma vida plena. Pô, tá ruim do jeito que tá. Custa arriscar algo a mais para que você vença. Vença esse desafio que você está passando. Tá ruim, mas tá bom, na verdade, porque você não muda. Porque sim, mudar é desconfortável. Mudar dói. Mas a mesma barreira que nos protege da dor é a mesma que tira toda a nossa felicidade. Então o teu cérebro faz de tudo para que você não dê um passo diferente do que você já conhece. Só que você está vivendo uma vida no piloto automático. Ou seja, você não está vivendo, você tem receio de mudanças, você tem medo de viver. Você não está vivendo, tem medo de arriscar, não está vivendo. É uma ilusão. Talvez você ache que tenha controle sobre tudo, então ficar onde está é melhor. Porque assim as coisas não mudam. Só que se você está insatisfeito com o resultado, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de decidir começar a fazer diferente. Começa por onde? Uma nova informação, inculcando novos conhecimentos aqui. Para que isso, com repetição, gere uma crença e essa crença te gere outro resultado. Olha só. É necessário se arriscar em questões simples. Solte-se, deixe-se levar. Coloque-se em situações nas quais se sente pouco confortável. Já pensou em ir a um restaurante, não olhar o cardápio, pedir para o chefe que escolha o que você vai comer? Isso aí é uma situação desconfortável, mas são mudanças que você começa a parar de ter medo de coisas simples. Tente, olha só, esse é um ótimo exercício para quem não consegue relaxar, pois tem a mania de controlar tudo e o tempo todo. Você já imaginou você ir num restaurante, pede: garçom, você escolhe algo do cardápio para mim. Ou seja, você se afasta do controle, você elimina aquela sensação que você tem de controlar tudo e você já começa a perder o medo da mudança. Você já começa a experimentar algo novo. Perceba que esse medo é um entrave que deixa você no ponto exatamente que você está agora. E não impede você de agir diferente, não impede você de avançar. Ou seja, olha, a zona de conforto deve ser abandonada. A zona de conforto deve sim ser abandonada. Olha só, quando você deixa alguém escolher o seu prato no restaurante, que é o exercício anterior, corre o risco de não gostar da escolha, mas também se permite ser surpreendido e descobrir algo maravilhoso. Já pensou, você chega no restaurante: garçom, hoje você vai escolher o que eu vou comer. Você solta a mania de controle. Pode ser que você não goste da escolha do garçom, mas possa ser que você seja surpreendido por ele. E você já experimenta algo novo. Perceba que a mania de controle te impede você de avançar, impede você de experimentar coisas novas. O medo impede você de viver coisas novas. Conheço muitas pessoas e já treinei elas para perderem o medo de voar de avião. E depois que voaram, foi a melhor coisa que realizaram na vida. O que travava elas? Um pensamento, uma imagem negativa. Mas como é que você tem imagens negativas de algo que você não viveu ainda e não experimentou? Claro, talvez você só ouve notícias de avião quando cai, notícias negativas. Então, a sua mente fica condicionada e presa nessas informações. Faz sentido para vocês? A sua mente fica condicionada a essas informações negativas que você recebeu. Afinal de contas, avião só vira notícia quando cai. E eu conheci muitos clientes que tinham medo de voar.
e hoje adoram voar. Então o medo ele acaba te limitando. Pessoas que têm medo de experimentar algo novo na vida, elas têm medo de viver. Pessoas que têm medo de arriscar algo novo nas suas vidas, têm medo de viver. Pessoas que receiam a mudança, têm medo de viver. Quando você tem medo de viver, você está em estado de sobrevivência, só que sobreviver não é viver. Você está repetindo os padrões dos seus pais. Seus pais, talvez, foram limitados. De geração em geração veio uma crença limitante que eles não eram capazes de empreender, que eles não eram capazes de vencer na vida. E o que acontece? Você está repetindo os padrões dos seus pais. Porque as nossas crenças são geradas de 0 a 12 anos. Com as experiências que tivemos, com tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, principalmente no nosso ambiente familiar, principalmente de autoridades, toda autoridade para nós, a gente levava como verdade. Pai, mãe, professores, pastor, padre, tudo isso era autoridade para nós. E se nós recebemos uma informação negativa deles, por exemplo, filho, você é um idiota, e os pais não tinham competência emocional para agir de uma forma diferente, o que acontece? Hoje você cresce pensando que é um idiota. Isso vai gerando medo na sua vida. Só que a mesma barreira que te protege da dor, de viver algo novo, é a mesma barreira que tira toda a sua felicidade. Então, como eu falei para vocês, eu tive clientes meus que tinham medo de voar de avião. Quando eu levei no aeroporto e coloquei eles para voar, foi a experiência mais maravilhosa do mundo. Ou seja, como é que você quebra esses medos? Agindo, aumentando suas referências. Por exemplo, se você tem medo de voar porque suas referências de avião são ruins, são péssimas, o que você tem de referência de avião se você nunca voou? Só as notícias que passam na televisão, notícias ruins. Ou seja, a sua crença é como uma mesa. Imagina uma mesa aí quadrada, né? O que sustenta uma mesa? As referências, que são as pernas. As pernas da mesa é o que sustenta a mesa. O que são as pernas, Rodrigo? São as notícias que você recebeu sobre avião, só que você nunca voou, só que essa mesa existe na sua mente. Isso é uma crença. Como é que eu quebro essa crença? Instalo uma nova. Expandindo minhas referências. Olhando para voos bem-sucedidos, pegando o exemplo do avião. Quando eu começo a ver voos bem-sucedidos todos os dias, informações positivas a respeito do avião, é como se eu quebrasse as pernas da mesa antiga, eu quebro as pernas da mesa antiga, as referências que eu tinha a respeito de avião, e agora eu encaixo novas pernas, pernas que realmente são mais firmes e são verdadeiras, que existem mais voos bem-sucedidos que voos negativos, voos com problemas. Você consegue entender? Então você forma uma nova crença, e essa nova crença vai te disponibilizar um novo potencial e uma nova atitude. E você vai começar a experimentar coisas boas nessa vida. Você consegue entender que o medo da mudança é o que está te paralisando? É o medo da mudança. Como é que você tem medo de empreender se você nunca empreendeu? É que as referências que você tem de empreendedorismo, talvez você pesquise assim na internet. Empreendedores que quebraram, de tão negativo que você é, empreendedores que quebraram, mas você nunca pesquisou empreendedores de sucesso. Porque a sua programação mental é tudo voltada para o negativo. A sua percepção de vida não é boa. E o medo da mudança acaba travando toda a sua vida. Você nunca experimenta algo novo, você não vive uma vida plena, e o medo vai te travando por toda a vida. E lá no fundo você sabe que pode mais, mas você não vai atrás de um novo conhecimento. Porque é só conhecendo a verdade que você se libertará. Qual que é a verdade, Rodrigo? Eu quero, eu posso, eu consigo. Nós nascemos para ter uma vida abundante, mas se você não acredita nisso, você faz de tudo para viver numa vida de escassez, numa vida de falta, uma vida sem você experimentar nada novo. Vamos lá, continuando para os tópicos que eu coloquei aqui, ó, o medo da mudança, né? Os desafios devem ser encarados de frente. Olha só, arrisque, mude e vá em busca do que você quer. Posso garantir que você não vai se arrepender. Quer ter uma vida em abundância e deixar para trás seus medos e limitações? Então confira essas dicas que eu anotei aqui para vocês, olha só. Eu fiz algumas dicas que eu uso para meus clientes de coaching, que eu uso a metodologia coaching para eles. Algumas coisas que podem te ajudar a você vencer essa barreira do medo. Quantas coisas você não está experimentando por medo? Porque é mais confortável você receber um salário todo mês, mas você sentindo que podia mais. Mas é muito mais confortável porque daí ali no seu trabalho você domina tudo.
Muitas pessoas têm medo de empreender, só que ficam recebendo uma merreca a vida toda por medo de arriscar algo novo. Eu sei que vocês têm talento, eu sei que vocês têm algo a ensinar para as pessoas, eu sei que vocês têm talentos dentro de vocês, mas o medo impede vocês de enxergar e confiar nos seus talentos. Aí vocês passam a vida inteira sendo escravo dos outros, escravo de quem tem sonho, de quem tem objetivo, de quem tem inteligência emocional. Como é que você tem medo de empreender se você nunca tentou empreender? A maioria das pessoas desistem antes mesmo de tentar. Você sabia disso? Isso é científico, as pessoas desistem antes mesmo de tentar. Como é que você tem medo de empreender se você nunca empreendeu? Como é que você tem medo de ter um filho se você nunca conversou com um pai e com uma mãe que amam seus filhos? Como é que você tem medo de tantas coisas? É porque as referências que você tem são limitadas. Você só olha para referências que são limitadas. Talvez você vive em reunião com pessoas limitadas, pessoas negativas. Então, como é que você vai acreditar? Como é que você vai vencer a barreira do medo? Se você está rodeado de pessoas que vivem com medo de viver a vida. Se você vive rodeado de pessoas que só falam coisas miseráveis, você vive rodeado de pessoas que nunca falam em abundância, que nunca falam em empreendedorismo. Então aí você já deve começar a examinar a sua vida. Vale a pena ficar nessa roda de amigo que só me leva para baixo? Que quando você faz um curso novo, quando você busca inteligência emocional, quando você busca se desenvolver, eles dão risadas de você e dizem assim: ah, isso aí enlouqueceu, tá perdendo tempo, tá estudando domingo a domingo. É com esses amigos que você quer conviver, sempre te botando para baixo? Isso aí alimenta o seu medo, é por isso que você não tem coragem de dar um passo diferente na sua vida. Porque você é um medroso. E o medo é o quê? É o mau uso da imaginação. Você acha que empreender você vai perder tudo. Mas pelo contrário, você nunca perde, você sempre ganha, você sempre aprende algo na sua vida. Até quando você vai deixar o medo te limitar? Enquanto você não abandonar rodas de amigos que só falam besteira, que não te ensinam nada, que não te levam para frente, eles estão alimentando o seu medo. Esse mesmo medo que está roubando toda a sua felicidade. Este mesmo medo que está roubando toda a sua felicidade. Aí você fica nessas rodinhas de amigos aí, que ficam falando desgraça, só falam notícias ruins. Eles estão alimentando o seu medo, e o medo se torna um monstro para você. E você nunca vai experimentar algo novo na sua vida por medo. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas dicas para que você perca o medo da mudança. Porque é só a gente mudando para a gente ter um novo resultado na vida. É só a gente mudando para experimentar algo novo na nossa vida. Não tem como eu falei para vocês, conheço vários clientes meus que tinham medo de voar. Quando voaram, perceberam que era a melhor coisa que fizeram da vida. Ou seja, eles venceram a barreira do medo. Tenho clientes que tinham medo de empreender, mas nunca tinham empreendido. Passei essas listas de afazeres, de tarefas, eles perderam o medo de empreender. E perceberam que empreender foi a melhor coisa que fizeram na vida. Mas muitas pessoas receiam mudar, receiam fazer algo novo. Quando a pessoa receia a mudança, ela tem medo de viver. Ela simplesmente tem medo de viver. E vive no estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? Vou ficar aqui, porque é melhor eu ficar aqui. Aqui eu já domino tudo, já está tudo certinho, eu vou ficar aqui. Não vou fazer nada diferente da minha vida. Só que o tempo vai passar. E lá no fundo tem uma voz gritando que você poderia mais dessa vida. Você poderia muito mais, mas o medo acaba te derrotando. Boa noite, o Wilker chegou, o Roberto, tem o Estúdio de Beleza, a minha prima Simone. Sejam todos bem-vindos, hein? Vem chegando aí na live aí. O assunto de hoje está bem legal, o medo da mudança. Se você quer, eu passei um exercício anterior, vou repetir ele. Rodrigo, como é que eu faço para começar a ter medo da mudança? Primeiro, você tem que sair do controle. Você tem que entender que você não tem controle de nada do externo. O que você faz? Vai num restaurante e pede pro garçom escolher a sua comida. Opa, Rodrigo, como assim? E se eu não gostar? Olha só, talvez você tenha tanta necessidade de controle que você quer comandar tudo na sua vida e você não experimenta algo novo. Quando eu falo para os meus clientes que para experimentarem num restaurante e pedir pro garçom, hoje você escolhe o que eu vou comer. Talvez você não goste da escolha do garçom, mas talvez você seja surpreendido com algo novo.
Faz sentido para vocês? Já pensou? Ei, garçom, você escolhe hoje o que eu vou comer. Você sai do controle, dessa noia de querer controlar tudo. Você perde o medo de controle, você deixa o controle de lado, que você acha que tem, mas a gente não tem controle de absolutamente nada do nosso externo. Você só tem controle sobre você mesmo. Olha só, o que acontece? Você pode não gostar da escolha do garçom, mas também você pode ser surpreendido por algo novo que você nunca experimentou, por medo. Olha que legal, isso já é um exercício a se fazer para que você deixe o controle de lado e comece a experimentar coisas novas na sua vida. Vamos lá, então eu listei algumas coisas para você perder o medo da mudança. Primeiro, liste os seus medos. Olha só, você já parou para pensar quais são os seus maiores medos e limitações? Anotar isso. Quando você anota os seus medos, você começa a ter consciência deles. E a maioria dos seus medos do que pode acontecer, 90% deles não vai acontecer. É só uma uso da imaginação. Assim como meus clientes que tinham medo de voar de avião, eles achavam que o primeiro voo de avião deles, o avião ia cair. Mas eu quebrei a crença deles com uma nova referência, colocando eles no aeroporto e experimentando o voo. Ou seja, eu quebrei as referências que eles tinham, só de notícia ruim, e mostrei o outro lado da moeda, as notícias boas, informações verdadeiras, que alimentaram a crença deles, e agora, eles sempre quando me encontram, eles dizem: Rodrigo, foi a melhor experiência que eu tive na vida. É fantástico quando a gente começa a vencer a barreira do medo. Olha só, coloque tudo no papel. Tudo que você pode visualizar, sentir de medo, você tem que colocar no papel. Olha só, quando você sabe quais são seus verdadeiros medos, fica muito mais fácil traçar estratégias para que você possa superá-los. Enquanto você não listar, você nunca vai saber que medo você tem. E olha só, assim você pode criar uma solução para começar a enfrentá-los. Vamos lá, eu anotei várias coisas aqui, ó. Se você tem medo de perder o emprego e comprometer a sua trajetória profissional, e isso de fato acontecer, o que você faria? O que você faria se hoje você perdesse o emprego? Olha, geralmente a gente ativa o nosso poder de ação em momentos difíceis. Em momentos que você perdeu o controle, você ativa o seu verdadeiro eu. Ou seja, nós damos aquele jeito, nós damos um jeito. Nós temos que alimentar o nosso potencial para não deixar faltar nada para nossa família. A gente começa a se mover diferente, começa a fazer coisas que não fazia e ter resultados diferentes. Você já pensou? Se você perdesse um emprego hoje, o que você faria? Eu aposto que quando o bicho pegasse, você ia correr muito mais. Então, listar os medos, tá? Começar a se colocar em situações diferentes na imaginação para ver como você ia agir. Aí eu pergunto, quais são os seus talentos? Quais são as habilidades e potencialidades que você tem? O que você teria condições de fazer para vencer e superar essa fase? Eu aposto que todo mundo, talvez em alguma parte da vida, já teve uma situação assim. Eu mesmo já tive. Uma vez eu achava que tinha controle de tudo, fui demitido. E aí, o que eu fiz? Eu tive que despertar em mim todo o meu potencial. Eu tive que olhar para minhas habilidades. Eu comecei a dar aula de bateria, comecei a fazer horrores, comecei a me movimentar muito mais. Aí que eu fui descobrindo, caramba, o que eu tinha era só medo antes. Por que eu não tinha feito isso antes? Por que eu não agi antes? Porque o medo, ele te trava e te mantém na zona de conforto. Só que a zona de conforto você sabe que não tá bom agora, só que você quer permanecer nela porque você já acha que tem controle dessa situação e não tem. A gente acha que tem controle das coisas nas nossas vidas, por isso que a gente se mantém muitas vezes sem mudança, sem movimento. Porque talvez você acha que tenha controle da sua vida e não tem. E quando os perrengues acontecem, você é obrigado a se mover. Olha só, essas respostas te ajudarão a ultrapassar os seus medos mais íntimos, a fim de alcançar uma vida plena. Outra coisa, tenha objetivos e metas claras. Onde você deseja chegar, quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer da sua vida. Tem que ter planejamento. Por que as empresas têm planejamento diário? Algumas empresas têm mensalmente. Por quê? Para que todos tenham um foco, tenham um objetivo de levantar cedo.
Imagina uma vida sem um objetivo, sem algo grandioso na sua mente. Que graça tem acordar todo dia e fazer a mesma coisa todo dia no piloto automático? Não faz sentido isso. Tá aqui um grande exemplo, o Wilker e o Roberto agora. Olha só, eles traçaram uma meta, eles vão participar do Ironman, tá? O Wilker vai participar no Ironman agora que vai acontecer esse ano e o Roberto lá no ano de 2022. Só que quando você traça um objetivo, você já é obrigado a fazer alguma coisa no hoje diferente para que você alcance aquele objetivo. Uma pessoa sem objetivo é paralisada pelo medo. E esse medo está roubando toda a sua felicidade porque você não consegue colocar no papel um objetivo sequer. Então, ter objetivos e metas claras é essencial para que você supere os medos que você tem. Outras coisas. Aceite desafios e incertezas. O que você não fez até hoje, por exemplo, vamos falar de renda. O que você não fez até hoje para ter uma renda a mais na sua vida? Talvez você tenha vergonha de vender, talvez você tenha vergonha de fazer algo diferente, só que você vive limitado na condição financeira. O que você nunca fez? Quando você aceita desafios diferentes, sei lá, vai vender lingerie, vai vender cueca. Quando você aceita um desafio diferente, você começa a destravar. Você começa a perder o medo das coisas. E você percebe que você tem talentos, você tem... Porque todos nós somos vendedores em alguma área. A gente sempre é vendedor, todo mundo é vendedor. Desde quando nascemos a gente vende. A gente chora para receber uma mais. A gente tá fazendo birra ali para ganhar alguma coisa. A gente sempre foi vendedor a vida toda. Então, ó, aceitar desafios e incertezas. O que você nunca fez? Você nunca voou de avião? Vá lá no aeroporto e voe de avião. Se esforce para isso. Quebre a sua imaginação, quebra a sua imaginação que está te roubando a tua felicidade. Quebra isso. Vai lá no aeroporto e anda de avião. O que você nunca fez? Ah, Rodrigo, eu nunca... Por exemplo, eu nunca falei em público. Hoje nós temos a maior oportunidade. Faça uma live, conta a sua história. Começar a quebrar essas barreiras. Quando você começa a quebrar essas barreiras, você vai se empoderando. Você vai ficando mais corajoso. E é engraçado, quando você vence em uma área da sua vida o medo, você começa a ter mais vontade de superar todos os seus medos. Olha só, o Roberto colocou, exato, o Ironman é uma desculpa para algo ainda maior. Exatamente, olha só, o Ironman faz que, por exemplo, que os atletas se movam já no hoje. Não dá pra ficar ter medo, por exemplo, se inscreveu no Ironman, eu não posso ficar com medo, deixando medo me trabalhar, será que eu vou vencer, será que eu vou conseguir? Não, um objetivo lá na frente faz você agir já no agora. Olha só, o Roberto colocou assim, não tem volta. Tem que treinar todos os dias. Isso é muito legal. Isso é o que o objetivo, uma meta clara, faz com as pessoas. Pronto. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz também. Por exemplo, tem um treinamento que eu vou fazer lá em São Paulo. Vai ser em janeiro ou fevereiro. Que é o Mestre dos Palcos. Eu já tenho treinamento de palestras, mas por que eu quis fazer diferente? Para mim fazer networking. E outra, para fomentar ainda mais a minha energia. Então, eu já tenho um objetivo, uma meta traçada lá para São Paulo. Lá em janeiro, fevereiro. Outra coisa, eu já tinha o sonho de viajar para o Rio de Janeiro. Em setembro eu vou estar indo para o Rio de Janeiro. Agora, o mês que vem, dia 13, eu vou estar lá no Rio de Janeiro. Ou seja, só que esses objetivos eu já tinha traçado antes. Como eu tinha traçado antes esses objetivos, e era uma coisa nova para mim, o que aconteceu? Despertou mais energia para mim fazer coisas diferentes, mudou o meu estado emocional, e assim eu consigo ter energia todo dia. Então, metas, fazer coisas diferentes que você nunca fez, quebre suas crenças. Ah, Rodrigo, eu nunca andei de roller. Compra um roller e anda, cara. Eu nunca digo pra mim mesmo que eu não consigo alguma coisa. Eu sei andar de roller, eu sei andar de bicicleta, eu sei andar de moto, tenho carteira pra moto, eu sei andar de carro, eu sei desenhar. Eu não tô me gloriando aqui, eu sei fazer várias coisas. Eu sei dançar, já dancei. Quando eu tinha uma casa de eventos, quando o convidado não tinha quem dançasse com eles, eu ia dançar lá também. Então, eu sei fazer várias coisas. Dançar, o que mais? Sei fazer mágica, sei fazer algumas mágicas, alguns truques. Oh, mas pera aí, Rodrigo, como é que tu sabe fazer tanta coisa? Eu nunca disse pra mim mesmo que eu não conseguia alguma coisa. Geralmente, se você me disser, Rodrigo, tu sabe fazer isso, e se eu não souber fazer, eu só peço alguns dias pra mim aprender. Olha só, porque eu não deixo o medo me limitar. Eu sei tocar violão, eu sei tocar bateria. Se eu quisesse tocar teclado, eu tocaria, mas eu não toco. Mas se eu quisesse, eu toco. Entendeu? Essas coisas vão te disponibilizando energia, um novo potencial de ação. Vamos lá. Manter o otimismo. Isso é uma habilidade emocional. Por isso que é importante você desenvolver a sua inteligência emocional.
Como é que você vai ter otimismo se você anda rodeado com pessoas descrentes? Você anda rodeado com pessoas desacreditadas. Como é que você vai ter otimismo se as suas referências que você tem são só de pessoas limitadas? Começar a mudar o ciclo de amizade, o seu ambiente. Ambiente que só traz coisas negativas, que só fica reclamando, é um ambiente ruim. Como é que você vai desenvolver essa habilidade de ser sempre otimista se você é focado em problemas? Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Então, desenvolver essa habilidade emocional, que é uma habilidade, é uma competência emocional, você ser uma pessoa otimista. Não que você não analise as coisas também, mas quanto mais otimista você for, melhor. Se o mundo fosse governado por pessoas pessimistas, nós estaríamos na caverna até hoje. A gente estaria na caverna até hoje. Mas pessoas otimistas olharam para o céu e disseram: é possível eu criar o avião, criar algo que voe e leve as pessoas com muito mais velocidade para outros lugares. Se os irmãos Wright fossem pessimistas, eles não tinham criado o avião. Se Santos Dumont não fosse pessimista, não tinha criado o avião. Perceba que o seu pessimismo, atrás de uma pessoa que se diz assim até, não, Rodrigo, eu sou muito realista. Atrás de todo realista mora um pessimista. E os pessimistas não inovam. Claro que a gente precisa dos pessimistas também, porque eles enxergam perigos que talvez a engenharia não enxergue. Então, no clube de engenharia, por exemplo, tem que ter um pessimista, um cara que pensa negativo. Porque assim ele faz enxergar coisas, problemas que os otimistas não enxergam. Mas tem que haver um equilíbrio, mas que o otimismo sempre vença. Então, desenvolver o otimismo. Como, Rodrigo? Buscando novas informações verdadeiras que não te gerem medo, porque a mentira gera medo. A verdade te gera prudência. A verdade te gera prudência, mas a mentira gera medo. Já expliquei isso em outras lives. Buscar a verdade, informações verdadeiras. Por exemplo, estava falando do avião, dos meus clientes de avião. Enquanto você só olha informação negativa que passa na televisão, porque avião só vira notícia quando cai. E isso é uma grande mentira, porque os voos de avião são muito bem sucedidos todos os dias. Mas isso não passa na televisão. Por que as pessoas têm medo? Porque ouviram uma informação escassa. Ah, o avião caiu. Uma informação escassa. E nunca ouviu uma informação abundante. Que voos de avião são muito seguros e acontecem muitos voos bem-sucedidos dia após dia. Eles nunca ouviram a informação verdadeira. E o medo é instalado. Ou ser otimista. Então, outras coisas. Planejar os seus passos. Eles podem ser pequenos, mas devem ser contínuos. Todo dia você deve caminhar em direção do seu objetivo, da sua meta ou do seu sonho. Todos os dias, pequenos passos. Olha só, com um bom planejamento, você pode ter uma visão de futuro a médio e longo prazo, e o que deixará mais confiante para seguir o seu caminho rumo à vida mais próspera, cheia de propósito e abundância. O que você vai fazer amanhã para que você cumpra um pedacinho ou chegue um pouquinho mais próximo do seu sonho? Por exemplo, todo dia eu tenho que estudar algo novo, todo dia, para me desenvolver habilidades oratórias, desenvolver várias funções, para mim ser um pouco mais otimista. Todo dia eu dou um passo na direção do que eu acredito, mesmo que micro passos, mas todo dia eu faço. O que vai acontecer? Resultados positivos. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente, não vai dar, o medo vai te derrubar. Outra coisa, confiar em si mesmo. Como é que eu vou desenvolver a minha autoconfiança? Autossugestão. Você todo dia deve se sugestionar de forma positiva. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu desejo ser o melhor que eu posso ser. Isso aí tem que ser frases que você tem que escrever em todos os lugares até você decorar e todo dia você falar para você mesmo. Isso vai desenvolver sua confiança, você vai ter confiança em si mesmo. Começar a fazer coisas diferentes, quebrar as suas crenças limitantes com novas referências, expandir suas referências, vai gerar mais autoconfiança. Olha só, como já dizia Renato Russo, quem acredita sempre alcança. O primeiro passo, então, para você atingir objetivos, sejam eles quais forem, para que você tenha confiança, é acreditar que você pode. Tem uma frase de Henry Ford que eu sempre repito nas lives. Henry Ford dizia: se você diz que você pode, você está certo. E se você diz que não pode, você também está certo. Beleza? Então, gente, esses são os passos aí. Eu vou de trás para frente agora para você decorar.
Começar a confiar em si mesmo. Outro, planejar seus passos. Manter o otimismo. Desenvolver sua inteligência emocional. Aceitar desafios e incertezas. Tentar sair do controle. Ter objetivos e metas claras. Listar os medos. Como é que você deixa de ter controle? Vai no restaurante, a necessidade de ter controle, né? Quer controlar tudo. Vai no restaurante e pede pro garçom escolher o que você vai comer. Rodrigo, se eu não gostar do cardápio. Pode ser até que você não goste do cardápio, mas você vai experimentar algo novo. E quando você experimenta algo novo, algo diferente acontece na sua vida, novas emoções surgem. Talvez você seja surpreendido pelo garçom. E quando vê, você está até elogiando o garçom e conversando com o garçom, cria uma nova amizade. Olha só quantas coisas boas podem acontecer quando a gente aceita mudança nas nossas vidas. Quando a gente aceita fazer algo diferente nas nossas vidas, mudanças acontecem. Quando uma mudança acontece, é uma reação em cadeia. Em outras áreas vai acontecendo mudanças. Você começa a se sentir mais autoconfiante, você começa a experimentar mais da vida, você começa a se sentir vivo. Há uns anos atrás eu nunca imaginei que estaria fazendo live, palestras, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Mas exigiu de mim o quê? Vencer o medo da mudança. E o que está acontecendo? Resultados diferentes na minha vida. Resultados, coisas... Talvez eu nunca conheceria vocês, meus amigos aí que sempre estão nos acompanhando. Olha só, o Roberto colocou assim, ó. O hoje não é nem soma do que há de vir. Exatamente. O que você experimentou hoje não é nem o início do que você pode experimentar na sua vida. Mas você vai ter que vencer um dos maiores bloqueadores do ser humano. O medo da mudança. E é possível. A minha própria história já diz que é possível. Eu sempre fui líder de algumas empresas. Eu sempre fui gestor. Já fui vendedor. Mas quando eu comecei a mudar, comecei a fazer algo totalmente diferente fora da minha área, que é o quê? Falar com pessoas, trabalhar o coach, inteligência emocional, PNL, muitas coisas mudaram. Todos os dias minha vida faz sentido. E quando faz sentido a vida, você está vivendo. Agora, quando você faz as coisas no piloto automático, não gostando do que está fazendo, além de você não gerar um bom resultado, você vive uma vida enfadada ao fracasso. Está na hora de quebrar a barreira do medo. Como, Rodrigo? Agindo. Porque a fé sem ação é morta. Se você disser que acredita e não agir, você está dizendo racionalmente. Mas quando você acredita mesmo e leva a nível subconsciente, quando você realmente acredita, você começa a agir de forma diferente. E automaticamente ter um novo resultado na sua vida. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que essa live tenha sentido para vocês. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos, somos mais fortes. Como um bordão que eu sempre falo, até hoje eu postei um videozinho, foi de uma palestra que eu fiz, que é a seguinte: sozinho, você pode construir até um pequeno muro, pequenas construções, mas juntos, a gente pode construir uma muralha. Tá bom, gente? Até amanhã!